Muito boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo em outro horário. Hoje a nossa live aí, 3 acertos que te fazem prosperar bastante. Vou falar com vocês sobre 3 acertos muito voltados para a nossa parte energética que nos contribui bastante, nos contribui muito para que a gente consiga trazer muito mais prosperidade para a nossa vida. E eu sempre trabalho com vocês, sempre estou falando a respeito de prosperidade e poder pessoal, tanto da parte material quanto a parte emocional e a nossa parte espiritual. Então, sempre é foco do meu trabalho falar dessas 3 áreas, da nossa parte emocional, da nossa parte material e da nossa parte espiritual. Porque aí a gente envolve a nossa vida como um todo. Se a gente olha somente para uma dessas questões, a gente acaba não sentindo a plenitude de energia que vem da nossa fonte, da nossa essência, daquilo que a gente realmente é. Por isso que é foco aqui do meu trabalho falar com vocês. Quando eu estou falando de prosperidade aqui, eu estou falando dessa prosperidade que vem, a prosperidade tanto material, quanto emocional, quanto a prosperidade espiritual, tá? Só para lembrar todas vocês e também para quem estiver chegando por aqui agora, para vocês saberem que quando eu trago essa palavra prosperidade, estou envolvendo sim a prosperidade material, que é muito do que o nosso cérebro leva e entende quando a gente fala de prosperidade, mas também a prosperidade emocional, que aí envolve o nosso bem-estar e os nossos relacionamentos, e a prosperidade espiritual, que aí é a conexão com você mesma, com a tua essência. Não tem nada a ver com religião, é a sua prosperidade energética, seu ser como um todo. E eu vou falar muito boa noite com todas as mulheres que estão chegando aqui. Islane, querida, boa noite. A Lê tá aqui. A Lu Peralta, boa noite. Vânia, querida, boa noite. A Sol, Berca, boa noite para todas vocês. Ana, boa noite, mulheres. Débora tá aqui também. Voltamos aí com as nossas lives de terça. Nas últimas semanas eu estava fazendo bastante lives com vocês, né? Nas semanas do mês passado, principalmente, que eu estava aí no lançamento do curso de chakras e, inclusive, estou muito feliz com as alunas do curso de chakras. Não sei se tem alguma aluna aqui que está nessa turma agora, mas eu estou muito feliz em ver a animação de vocês lá no curso. Todos vocês muito interagindo lá e realizando as práticas. Estou muito feliz mesmo. Deixa eu pegar minha água aqui. Mas muito feliz de estar recebendo vocês lá. A Débora falou que está lá. Nossa, tá fantástico ler as experiências que vocês estão tendo, os comentários. Amanhã teremos aula. Teremos aula aí, mais uma aula que eu vou fazer com vocês. Não me aguentei, vou fazer mais uma aula. Mulheres, vamos lá para o nosso tema de hoje, para a gente não demorar, porque o nosso tempo também é muito valioso, né? É algo que nós temos aqui nessa realidade que nos ajuda bastante a trazer um processo aí de materialização com base naquilo que a gente sente, vibra, e é o tempo que nos ajuda nesse processo. E nos ajuda, inclusive, a mudar a nossa sensação, né? Para que a gente possa mudar o que a gente está materializando também. Então, vamos lá, valorizando o tempo de vocês, o meu tempo, o nosso tempo. Já vamos iniciar no nosso tema de hoje e vou pedir as questões mais importantes aí, tá? Cliquem no curtir, cliquem no coraçãozinho, cliquem no aviãozinho aqui, encaminhem para as amigas de vocês. Tô adorando também de ver que vocês estão marcando as amigas nos comentários dos posts que eu tô deixando aqui, e é isso mesmo. Vamos trazer as amigas para esse caminho de prosperidade do feminino, de reconexão do feminino com o poder pessoal, para que todas nós possamos elevar cada vez mais a nossa energia. E também vocês ajudam muito, muito mesmo quando vocês clicam aí no coraçãozinho, porque sim, o Instagram fica só mostrando para algumas pessoas que eu estou online, não mostra para todo mundo. E aí quando vocês clicam no curtir, clicam no coraçãozinho, deixam comentários, ajuda bastante a aumentar aí o engajamento, tá?
Eu tô bastante incomodada com o meu cabelo hoje, então se eu mexer muito no cabelo aqui, vocês relevem, mas eu cortei o cabelo hoje e eu não sei, acho que eu não gostei. Eu pedi de um jeito, a moça fez de outro. É incrível, né? Eu acho que para cabeleireiro e cliente, me falem vocês aí, mulheres, mas parece que cabeleireiro e cliente sempre tá em Mercúrio retrógrado. Sempre, porque eles sempre entendem diferente do que a gente pediu. Eu expliquei, mostrei foto e eu tô um pouco incomodada aí com o meu cabelo. Vamos ver como que eu vou ficar amanhã. Se eu achar que ainda tô incomodada, eu mesma vou meter a tesoura e ver no que dá, gente. Depois eu conto. Mas vamos lá. 3 acertos, 3 questões que eu anotei para vocês, para a gente conversar a respeito de questões que nos trazem prosperidade. E eu quis trazer sobre esses 3 acertos que te fazem prosperar, foi esse o título que eu trouxe para a nossa live de hoje, 3 acertos que te fazem prosperar. Eu até fiz um post para postar amanhã aqui, acabei de fazer, trazendo sobre esses 3 temas. Por quê? A gente acaba achando que quando você entra nesse caminho de prosperidade, quando você está buscando esse caminho e acaba se conectando com coisas muito prazerosas de serem feitas, a nossa mente cria algumas, como é que eu posso chamar? Vou chamar de premissas. A nossa mente cria algumas premissas, algumas ideias de como seria esse caminho. E aí, quando você começa a trilhar por esses caminhos e você começa a perceber que nem todas as coisas prazerosas que a mente criou com essas premissas, com essas ideias primárias assim, que nem todas aquelas coisas estão acontecendo, aí você pode achar que você não está no caminho certo, ou que você não está prosperando, ou que você não está indo. E tudo que eu trago para vocês, eu trago com base nas minhas experiências, naquilo que eu estou vivenciando, naquilo que eu estou aplicando em mim, no meu campo de energia. Então, o que eu trago para vocês é algo experienciado, é algo vivenciado também. E olhando para trás, olhando os meus processos, tudo aquilo que eu já vivenciei, tudo que eu estou vivenciando, eu observo muito essas 3 questões aqui, por isso que eu quis trazer para compartilhar com vocês. A primeira delas é uma que vocês vão falar assim, talvez o ego de vocês vire e fale assim, mas isso eu já sei, todo mundo fala isso. Se o ego disser, eu sempre falo isso nos workshops, né? Se o ego trouxer essa frase, isso eu já sei, a primeira coisa que você vai responder para essa frase é, eu tô fazendo isso? Tá, eu já sei. Saber, mentalmente eu já sei, mas eu estou fazendo? Sempre utilizem essa frase, sempre questionem quando vier essa frase, isso eu já sei, nossa, já ouvi isso, estou cansada de ouvir isso. Quando vier esse tipo de pensamento, na hora, entre você com a sua consciência e questione, se questione. Eu já sei, mas eu estou fazendo? Eu estou aplicando? Porque isso ajuda com que você quebre crenças limitantes. Muitas vezes a gente já sabe, muitas vezes não, na maior parte das vezes, a gente, só fazendo um parênteses aqui, tá? Eu ia entrar no tema, mas isso que eu tô falando com vocês é muito importante. Na maior parte das vezes, a gente já sabe, mentalmente, intelectualmente, a gente já sabe da situação, daquilo que a gente precisa fazer. Só que existem crenças, que é um dos tópicos que eu vou falar com vocês aqui. Existem crenças, existem limitações, existem paradigmas, formas de enxergar e de ver o mundo que você nem sabe que tem e que estão direcionando o teu caminho. E aí, se essas crenças forem diferentes daquilo que você sabe mentalmente, racionalmente, você vai até saber daquilo, mas você não vai fazer. E não faz justamente por conta dessas limitações internas. E uma das coisas que o nosso ego, a nossa mente faz muito, é quando tem questões que a gente, por crenças limitantes, não está conseguindo mudar, o ego traz muito essa frase. Isso eu já sei. Isso aí todo mundo fala. Nossa, tô cansada de ouvir isso. Essas questões são justamente tipo, eu já sei.
Já sei, mas não estou aplicando. Quando eu não estou aplicando e a mente fica trazendo essas frases, isso eu já sei, é porque ela está querendo fugir exatamente daquela mudança de comportamento, tá? Então já fica uma dica para vocês, independente desses 3 tópicos que eu vou trazer hoje, mas na sua vida como um todo, aquilo que você tiver absorvendo de informação, se a mente trouxer essa frase, na mesma hora você questione em cima dessa frase. Tá, eu já sei, mas eu estou fazendo? Se a resposta for não, não estou fazendo, então tem limitação aí por trás, tem crença te segurando para não fazer. E é justamente essa crença que ainda traz essa frase de tipo, isso eu já sei, vou passar para uma próxima coisa porque isso eu já sei. Porque a própria mente não quer fazer essa mudança. Querer, entre aspas, né? Que as crenças são muito intensas, muito fortes e para mudar requer muita energia. Mas o primeiro tópico que eu vou trazer para vocês é, né, desses 3 acertos que te fazem prosperar, o primeiro deles, amar o que você faz. Por isso que eu trouxe toda essa explicação aí do tipo, isso eu já sei. Porque sim, a gente ouve muito, muito, né? Me falem aí nos comentários se vocês já ouviram sobre isso. Com certeza me deixa um sim aqui quem já ouviu essa frase. Porque você precisa amar o que você faz para prosperar, para sentir essa energia de prosperidade. É óbvio, né? A nossa mente, nosso ego, primeira coisa que ele vira e fala, é óbvio que tem que amar o que faz. Mas, por que eu anotei amar aqui e quis repetir esse tópico? E ele é muito importante da gente repetir para que essa energia de prosperidade possa ativar cada vez mais. Quando você ama aquilo que você faz, quando você está se dispondo a amar aquilo que você está fazendo, você está permitindo com que teu campo de energia, teu campo vibracional comece a expandir, comece a ficar mais alto, comece a ficar mais vibrante. Quando você permite isso, você cria forças. Eu até anotei que você cria. Ele te traz, esse amor ele te traz energia, garra e força para que você consiga passar pelos itens 2 e 3 que eu anotei aqui para vocês. Por quê? Os 3 itens são importantes e os 3 te fazem prosperar. Mas os itens 2 e 3 que eu anotei são itens que muitas vezes a gente se depara com eles e não enxerga tanto prazer assim. Então, o primeiro deles, mais importante ali, amar aquilo que você faz. E amar o que faz, muitas vezes, de novo, agora entra a questão das premissas. O nosso cérebro pode acreditar e achar que amar o que você faz precisa ser você encontrar alguma coisa mirabolante que você vai amar fazer. E não, você pode já hoje começar a desenvolver esse amor pelo que você faz hoje. Quais atividades, quais tarefas você já faz hoje? Essas atividades, essas tarefas, você já pode, de forma consciente, começar a desenvolver amor ali na hora que você está fazendo. Você começar a amar essa atividade. Eu trago um exemplo para vocês, eu citei esse exemplo acho que foi dentro do curso de foco, em uma das aulas, que eu cheguei a comentar, que eu não gostava de forma alguma de serviço de casa, serviço de louça, de lavar a louça, limpar a casa. E o ano passado eu fiz um trabalho de forma consciente que na hora que eu começava a fazer essas atividades, eu de forma consciente começava a empregar amor naquilo que eu estava fazendo. E eu começava a colocar amor porque eu olhava e falava, gente, eu gosto do resultado. Eu gosto de ver a casa bonita, arrumada, cheirosa, limpa. Então, naqueles dias ali que eu tô vendo que a casa tá desorganizada, ainda falta tempo até a Lu vir aqui me ajudar. Então, nesses dias, eu vou fazer essas atividades e vou fazer com amor. Então, eu buscava empregar o amor ali. Por isso que hoje eu afirmo para vocês que tem como você desenvolver esse amor pelo que você faz, mesmo hoje. Porque aí você começa, quando eu falo mesmo hoje,
Mesmo hoje, se você disser e falar, mas hoje eu ainda não sei uma profissão, algo que eu ame fazer. Não precisa ser algo que você vá descobrir lá na frente. Por isso que eu falo, mesmo hoje, você tem condições de desenvolver o amor por aquilo que você está fazendo. E quando você faz isso, é aí que você começa a se conectar com a energia de prosperidade. É aí que você começa a abrir portas e mostrar para o universo que você quer mais daquilo, que você quer mais daquela sensação de amor. E é aí que o processo da prosperidade material, emocional e espiritual começa a se encaixar na nossa vida. Então, o primeiro item, amar o que você faz. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma questão que vocês olhem e falem, nossa, mas isso eu não consigo, ou isso está difícil para mim, deixem aqui nos comentários, tá? Quem estiver assistindo depois também, que eu sempre volto aqui, sempre leio e respondo vocês. A segunda questão que eu anotei, desses 3 acertos que nos fazem prosperar, na verdade eu ia até deixar escrito aqui para quem chegou depois, porque eu não consegui... 3 acertos que nos fazem prosperar. Eu não consegui deixar o título da live para vocês anotado, então eu vou deixar pronto. Deixei escrito aqui no título da live de hoje. A segunda questão, gente, atividades corriqueiras. O que eu quis dizer com esse título, atividades corriqueiras? É para você ter consciência, como eu falei lá no início. A nossa mente, ela cria premissas, ela cria ideias mirabolantes de coisas. Então se eu vou prosperar, se eu vou sentir que a minha vida está fluindo, que a vida está indo, que está tudo muito prazeroso, está tudo muito bem, e eu conectada com o meu poder pessoal, então vai ser tudo mil maravilhas, vai ser tudo mirabolante, tudo vai fluir. Sim, tudo vai fluir, só que vão continuar existindo as atividades corriqueiras do dia a dia. O que eu quero dizer com essas atividades corriqueiras? Você vai ter uma metodologia, você vai ter algo para ser feito aqui na terceira dimensão, na matéria. Eu anotei assim, tem toda uma cadeia de ações para que a coisa dê certo. Aí um exemplo dessas atividades corriqueiras, de você ter consciência de que existem essas atividades corriqueiras, um exemplo disso é uma metodologia de uma loja, por exemplo. Eu estava até comentando com o meu marido esses dias, a gente estava conversando sobre isso, e aí eu comecei a ter ideias de trazer isso numa live para vocês também. Porque a gente estava conversando sobre, eu estava contando para ele de uma loja que eu vi recentemente, de uma moça e 2 rapazes, 2 amigos, são 3 sócios. E a ideia dela foi criar uma loja de roupas online. Ela nem tem a loja física, é só online. E eles iriam construir, eram roupas que ela iria desenhar as roupas ali, passar por todo o processo de fabricação. Aí a ideia dela e o público-alvo dela eram pessoas que estavam em tratamento de câncer, porque ela passou pelo tratamento de câncer, e ela falou que durante o tratamento, como a medicação é muito forte, ela sentia um incômodo. Por exemplo, eu tô com essa blusa e é uma blusa de lã. E aí ela sentia, por conta do tecido, que muitas vezes é sintético, não é algo natural, ela sentia muito na pele. A pele ficava irritada, a pele ficava, às vezes, machucava, chegava a machucar, chegava a gerar muita alergia. Tudo por conta efeito da medicação, do processo que ela estava passando. A roupa chegava a ser desconfortável, a roupa de loja comum. Aí ela teve a ideia de criar, voltado para esse público, criar as roupas mais largas, mais confortáveis, e roupas que ela achasse bonita, que ela gostasse de usar, e todas com tecidos mais naturais, coisas mais naturais. Eu tô contando essa história para vocês terem uma ideia do que é prosperar,
né, do que é essa energia de prosperidade na nossa vida. Por quê? O amor é o primeiro item, ele precisa estar ali, porque quando tem amor, ele te enche de energia para passar pela metodologia, pelo processo. Porque nessa história dessa moça, uma moça jovem, e eu estava vendo no Instagram, ela fez um vídeo lá explicando por que ela estava pedindo paciência para as clientes e explicando por que o pessoal entrava lá no site para comprar e já não tinha as peças ou não tinha os tamanhos, já acabava muito rápido. Aí ela explicou o seguinte, ela falou assim no vídeo que ela deixou lá. Ela falou, gente, a minha ideia inicialmente, ela falou, eu peço muito a compreensão de vocês, porque a minha ideia inicialmente era atingir um público-alvo específico, só que a aceitação da marca e das roupas de tecidos naturais e roupas confortáveis foi tão grande que ela acabou atingindo um público geral. Ela nem imaginava que ela fosse atingir esse público geral. E aí é o que eu tô falando com vocês de prosperidade. Olha só, a gente foca o nosso olhar num caminho, que é um caminho que você tem amor por aquilo, ela passou por aquela situação, então ela sabia do que ela estava propondo ali. E você já abre caminho, você já abre espaço quando você coloca esse amor. Então você mira num caminho, num local e acaba aquilo expandindo. E dentro desse processo, a gente pode olhar e falar, não sei se foi essa a história dela, tá? Agora eu tô comentando dentro do nosso processo pessoal. A gente pode olhar e ter uma ideia, você tem uma ideia de você gerar algo na sua vida, gerar um projeto, alguma coisa, você achar, aí vem a mente, o cérebro e cria essas premissas de virar e falar, e aí eu crio uma marca de uma roupa bem confortável e a gente foca nesse público e vai ser muito legal. E aí a gente fabrica as roupas e encaminha para a casa das pessoas, né? E para ficar mais fácil o processo, para iniciar, a gente faz online, né, e tal. Só que dentro dessa metodologia que eu estou falando com vocês, eu estou citando esse exemplo de loja, mas isso é para tudo na nossa vida. Tudo que a gente quiser fazer vai ter essa metodologia, vai ter essa cadeia de ações que você vai precisar executar. Então, quando a gente fala, por exemplo, de montar uma loja de roupas, né, de ter uma fabricação de roupas e você vender. Ela falou assim, gente, tanto eu, aí entra de novo na história dela, ela falou, tanto eu quanto os meus dois amigos, que são meus dois sócios, a gente iniciou a marca com base nessa minha ideia, a gente não tinha noção dessa metodologia, de toda a cadeia de processo de produção de uma roupa até chegar a vocês. Então a gente não tinha conhecimento disso, a gente está aprendendo todo esse processo na execução e são várias ações até a roupa chegar lá na loja e depois até chegar na casa de vocês. Então são muitos passos que a gente acaba, ainda mais que eles escolheram tecidos naturais, ela falou, a gente não encontra tecido natural com facilidade, né? A gente olha no fornecedor, aí um mês tem, a gente compra aquela quantidade que a gente está precisando. Aí se vendeu muito rápido, a gente precisa voltar a fabricar rápido, ela ia no mesmo produtor, já não tinha mais, porque é tecido natural. Aí ela buscava em outro lugar, outro fornecedor, também não tinha. E os clientes querendo, e ela não tinha mais. Então assim, e os clientes começaram a reclamar, é aí que tá, né? Dentro desse processo que eu quero chegar com vocês, assim, porque ela chegou a gravar esse vídeo contando essa história, falando dessa metodologia que existe por trás, falando de toda uma cadeia de processo, uma cadeia de ação que existe por trás e que eles estavam buscando, um desafio grande que eles enfrentavam era justamente por conta de serem tecidos naturais, e aí a dificuldade de encontrar esses tecidos é maior, muito maior. Ela garantia que os tecidos eram 100% naturais, justamente porque o público, o foco dela era de pessoas que precisavam mesmo desse produto. Então, assim,
que eu quis dizer e o que eu quero trazer para vocês com esse segundo item, tá? Esse segundo item é você ter noção de que vão haver essas atividades corriqueiras no dia a dia. Vai ter essa cadeia de produção. E aí eu tô te falando isso porque quando a gente cria essa ideia de tipo, eu quero me conectar energeticamente, eu quero prosperar, óbvio, queremos e devemos e somos merecedoras, então a gente quer prosperar materialmente, emocionalmente, espiritualmente. A vida vai começar a fluir, as coisas vão começar a acontecer. Ótimo, sim, como nessa história que eu acabei de contar para vocês. Uma moça jovem, uma gracinha ela, parece ter 20 e poucos anos assim, ela e os 2 amigos sócios ali que montaram a loja. E deu super certo, a coisa fluiu assim. Só que se você não tem consciência de que vão haver essas atividades corriqueiras no dia a dia, você pode até achar que você não está prosperando, ou que você não está no caminho certo, ou que as coisas estão dando errado. Aí vem a questão do amor que eu falei no primeiro item. Se você não está amando aquilo que você faz, se você não ama, quando aparecem essas atividades metodológicas ali do dia a dia, essa cadeia de ação que precisa ser feita até concluir todo um processo, quando aparecem essas atividades corriqueiras, esses desafios, a primeira coisa que você tem é vontade de desistir de tudo, largar a mão de tudo e ir fazer outra coisa. Eu gosto bastante de falar com vocês, por mais que eu trabalhe uma parte energética e espiritual, mas eu gosto bastante de falar com vocês sobre a nossa vida material, a nossa vida aqui na terceira dimensão, porque é aqui que nós estamos e é aqui que a gente está com consciência agora, né? E se eu estou com consciência aqui agora, quanto mais eu tenho um olhar aberto, né? Uma plena consciência das situações que ocorrem aqui, mais fácil fica para mim ativar essa energia de prosperidade e de abundância, tanto material quanto energética, quanto espiritual. Por isso que eu gosto bastante de focar com vocês as nossas questões aqui na vida física, né? Como agir aqui na vida física para que a sua vida seja realmente próspera, dessa sensação de prosperidade em plenitude. Então, esse é o segundo item aí de você saber. Tenha essa consciência, vão ter essas atividades corriqueiras e quando elas acontecem, se você se conecta somente com o teu ego, você vai achar que você está no caminho errado, você vai querer começar a desistir, achar que não é aquilo, achar que só tem coisa chata ali naquela atividade. Por isso que o amar aquele processo como um todo, amar o teu principal motivo, tua principal razão pelo que você faz aquilo, por que eu faço isso, né? Para quê? Qual o meu principal propósito de estar fazendo isso? Quando você ama, aí fica fácil passar por essa segunda situação, que é a situação das atividades corriqueiras no dia a dia. Por que eu trouxe essa situação como um acerto? Porque quando você entende que você vai precisar passar por essas atividades de metodologia, que você vai precisar sim ter um método, você vai precisar ter uma cadeia de ação que você vai precisar fazer até concretizar o que você quer, até chegar no resultado final. Quando você entende que tem essas atividades, aí fica mais simples de você conseguir passar pelos desafios que aparecem nessas atividades do dia a dia. Gente, me falem, por favor, se está dando para entender. Eu vou até esperar vocês responderem, porque esse tema não é tão energético, né? Não é tão espiritual, vamos dizer assim. Mas ele é um tema muito importante para que o nosso energético, o nosso espiritual continue bem no dia a dia. Porque senão, quando aparecem essas situações que as pessoas reclamam, as pessoas vão lá, nesse exemplo que eu citei da loja, vão lá no seu Instagram ou lá no seu site e deixam mensagens, às vezes até com falta de paciência mesmo. Quando essas situações ocorrem, se você não está bem internamente, se você não está amando o
teu porquê de estar na tua atividade que vai te gerar essa prosperidade, você desequilibra muito rápido, muito fácil, tá? Então, me falem aí, por favor, se tá dando para entender esse processo, se deu para entender o item 2. E deixa eu ver aqui. Eu já vou passar para o terceiro item, que desses 3 acertos que te fazem prosperar. Terceira questão. Gente, essa terceira, não foi à toa que eu coloquei ela por último. Compreender e abraçar os processos. E aí eu coloquei uma frase assim, ó. Você vai precisar mudar, tá? Você vai precisar mudar. Compreender e abraçar os processos. O que significa isso? Significa que tudo aquilo que você está hoje, né? Não vou chamar de mas está. Toda a forma de agir, toda a forma de pensar, toda a forma de lidar com o mundo, que seja contrária ao que você quer de prosperidade, isso tudo vai precisar mudar. E na maior parte das vezes, a gente não conhece essas situações. Eu comecei a falar no início da live, eu comecei falando com vocês sobre as crenças limitantes, sobre os paradigmas, as coisas que a gente não conhece. E eu gosto sempre de citar o meu exemplo pessoal, porque ajuda muito a entender essa parte agora. Porque esse terceiro item aliás, os 3 são muito importantes, né? Amar o que você faz, entender que vão ter as atividades corriqueiras e o terceiro, que é compreender e abraçar os processos. Porque abraçar esses processos significa se desvincular do seu passado, se desvincular de quem você acha que é, para você se tornar uma nova pessoa. É isso. Resumindo em uma frase, é isso. Se desvincular de quem você... Aí eu uso parafraseando aqui com o nome da empresa, né? Com o nome do Instagram, do site, do YouTube. Esquecer quem você acha que é para descobrir quem você realmente é. Né? Esquecer para descobrir. É esse o foco dos processos. Porque abraçar esses processos significa você deixar de ser quem você era. Não importa aonde você quer chegar a respeito de prosperidade material, emocional e espiritual, a respeito de poder pessoal, de retomada desse poder pessoal para si mesma. Não importa onde você está hoje e de onde você quer chegar. Sempre você vai precisar mudar. Sempre vai precisar mudar algo dentro de você. Quando eu falo que não importa onde você está, é porque às vezes você pode pensar assim, mas eu não quero tanta coisa, eu já me sinto tão próspera na minha vida, né? Tem só algumas questões ali que eu quero resolver para sentir essa prosperidade plena, porque na maior parte das situações eu já me sinto. Vai precisar mudar. Então, por isso que eu falo, não importa onde você está hoje, a forma como você está hoje. Tenha consciência de que você vai precisar mudar. Você vai mudar. Isso é fato. Então, se você não abraça os processos e se você não compreende que vão existir esses processos de mudanças ao longo desse caminho, aí é que a coisa emperra. Aí é que a coisa trava. Porque teu interno, todos os resultados que vêm para a nossa vida hoje, eles só estão vindo dessa forma porque a gente acredita e enxerga o mundo daquela forma. Por mais que seja de um jeito inconsciente, por questões muitas vezes que você ouviu na tua infância e você gravou aquilo e nem sabe, mas está sendo dessa forma. O mundo está sendo gerado para você dessa forma. E aí aquele resultado que você quer de prosperidade, de poder pessoal, de reconexão, esse resultado precisa dessa pessoa diferente, precisa de alguém que é diferente em relação a essa crença de mundo e de vida. E compreender esse terceiro item, compreender que vão existir os processos de mudanças e abraçar esses processos,
te ajuda muito, muito, muito mesmo a prosperar. Você consegue dar saltos gigantescos em uma única encarnação. Você consegue dar saltos muitas vezes de 5, 8, 10 encarnações, que dirá às vezes resolver tudo o que você veio experimentar na experiência humana. Por quê? E principalmente hoje, quando a gente tem o acesso igual a gente tem hoje. Eu tô aqui longe de vocês, né? Tô com uma distância muito grande de cada uma de vocês, mas consigo chegar até vocês, consigo chegar até a sua casa. Então hoje a gente tem uma abertura muito grande e uma consciência, a gente começou a evoluir de uma forma consciente e não mais de uma forma moral. Antes, eu estava vendo um conteúdo esses dias que, nossa, trouxe muita explicação. Antes a gente evoluía de uma forma moralmente. Então, eu vivia num país sob uma determinada cultura, e sob uma determinada cultura de uma região daquele país. Então, naquela região, aquele jeito de agir com os pais, com os irmãos, na família, com os amigos, era daquela forma. E aí, se você muda de região, muda esse jeito de agir, né? Muda o comportamento. Então, essa evolução, ela era uma evolução moral, mas baseada nos costumes que a gente tinha de acordo com o local onde a gente vivia. Só que hoje, com essa facilidade e com essa conexão que a gente está tendo na internet, através da internet, a nossa evolução, ela começa a ser uma evolução muito mais de consciência, da gente começar a perceber e aceitar as diferenças, aceitar que existem todas essas diferenças e perceber onde dentro de mim tem questões que eu preciso passar por processos de mudanças, porque são esses processos que vão te permitir trazer os resultados novos, trazer os resultados de prosperidade. Gente, tá confuso ou tá dando para compreender? Ficou muito profundo o assunto? A Débora falou que a mudança é contínua. Isso mesmo, Débora. Isso mesmo. É a mudança que nos traz o processo que a gente está buscando, né? Sempre a mudança. A Patrícia falou que quer mudar. O querer é o primeiro processo, Patrícia. Com certeza. Ela falou que está claro, ok. Sim, está muito clara a explicação. Que bom, gente. Débora falou que está jóia. Então, a nossa live hoje foi mais rápida. Eu quis trazer para vocês esses 3 tópicos porque eu estou vivenciando muitas mudanças profundas dentro de mim e eu percebo, aliás, quem de nós não está o tempo todo, né? E eu gosto muito das mudanças, eu gosto do processo de crescimento. E ultimamente eu mergulhei profundo, assim, tem vindo questões, não vou dizer fortes, mas eu vou dizer questões intensas, de coisas pequenas que eu não sabia da minha infância e que eu olhei agora e falei, nossa, olha como isso impacta. Coisas bobas assim, que eu ouvi na infância e que impactavam, continuam impactando na forma como eu lido com o mundo, mas era tudo de forma inconsciente. Então, quando você compreende e abraça esses processos de mudança, que não são processos simples, eles exigem energia, esforço, empenho, dedicação em mudar. Mas quando você abraça esses processos, é fato que o caminho da prosperidade, ele vem assim, ó, a galope, com muita rapidez para nós, porque você já está nesse caminho. Então, quando você abraça essa mudança, é realmente como se você começasse a colocar muito combustível nessa direção, nesse caminho. Recapitulando a nossa live de hoje, 3 acertos que te fazem prosperar. O primeiro deles, amar o que você faz. Quando você ama, esse amor, ele te propicia muita força, muita garra, muita energia, muita capacidade para você continuar. E inclusive para passar pelos outros 2 pontos que também fazem prosperar, que é passar pelas atividades corriqueiras do dia a dia, saber que vão ter
atividades pequenas ali que você olha e fala, nossa, mas isso nem é tão prazeroso de fazer, cadê a prosperidade aqui? Tem, é ali que está a prosperidade. Então, saber dessas atividades corriqueiras, vai ter uma metodologia, vai ter um processo, vai ter uma cadeia de ação para você fazer. Não deixa a tua mente, nem teu ego, ficar olhando e achando que o do vizinho, que o do outro, que a pessoa lá da internet, nossa, mas a vida dessa pessoa parece ser tão simples e aqui na minha eu tenho que ficar, aí você tá no meu exemplo, né? Aqui na minha eu tenho que ligar o microfone, eu tenho que pôr o celular para carregar, eu tenho que editar o vídeo, eu tenho que criar o post. São várias ações pequenininhas que se a gente olha e acha que o vizinho não tem, que o outro não tem, a gente acaba se desconectando da nossa própria prosperidade. Então, esse segundo item, vão ter essas ações corriqueiras, elas fazem parte do processo da criação. E o terceiro item, compreender e abraçar os processos de mudanças. Esses processos onde você dá um mergulho dentro de você, compreende de onde vêm as ações, os pensamentos que estão te limitando. Quando você compreende isso, você olha e fala, nossa, é aqui. Quando eu era criança ou tal situação me fez achar, me fez pensar que eu não sou merecedora e isso está me limitando. Então, são essas situações que estão me prejudicando. Vou olhar para tudo isso. Aí você olha, começa a mudar teu comportamento, mudar tua forma de agir, mas ainda você segue para esse caminho de prosperidade material, emocional e espiritual. Mulheres, gratidão a vocês. Eu vou pedir a vocês, eu vou salvar essa live, deixar salvo aqui. Então, vou pedir a vocês para clicarem no curtir depois que eu salvar. E o que vocês acham, né? Eu quero até te fazer essa pergunta e vou te pedir para você voltar aqui, tá? Vou pedir um minutinho aí do seu tempo para você voltar aqui na live salva depois e deixar escrito qual desses itens que você sente que é mais fácil para você. Ou se quiser colocar também qual que você sente que é mais desafiador nesse momento, amar o que faz, compreender, passar pelas atividades corriqueiras, ou você acha elas muito chatas, ou então compreender e abraçar os processos, né? Saber que você vai mudar e que precisa mudar, tá? E tem 1, 2 e 3. 1, amar o que faz. 2, vão ter as atividades corriqueiras. E o 3 ali, compreender e abraçar os processos de mudanças, tá? Mulheres, gratidão a vocês. Um beijo enorme a todas que estiveram aqui. E a gente se vê semana que vem, às 19. Eu vou passar a fazer as lives agora às 19 com vocês, tá? Toda terça. Semana que vem a gente se vê de novo. Um beijo enorme para todos vocês.